Salmo 116 ou Salmo 114 mais o 115 na tradução grega da Septuaginta. Aleluia! Amo o Senhor porque escuta o clamor da minha prece, pois inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invocava. Minha irmã, meu irmão, aqui nós temos uma ação de graças, um agradecimento, um salmo em que a pessoa agradece a Deus e agradece de modo pessoal, portanto, é uma ação de graças individual. Há outros salmos assim, como por exemplo o Salmo 9 e o Salmo 30 ou 29. Estes salmos revelam a alegria do salmista que, portanto, decide agradecer, louvar a Deus. Então nós temos aí este início nestes dois versículos que começam com este aleluia, louvai a Deus. Nos versículos 3 a 11 nós temos o corpo, o desenvolvimento deste salmo que começa assim. Os laços da morte me apertavam. Eu estava preso nas redes do abismo. Tristeza e angústia me oprimiam. Aqui o salmista volta o seu olhar para o passado, para a situação difícil na qual ele se encontrava, ao que parece uma doença, os laços da morte me apertavam, preso nas redes do abismo, tudo parece crer que ele estava correndo um perigo de morte. E ele relembra isso antes de continuar a agradecer a Deus. Mas isso já é o motivo pelo qual ele está agradecendo ao Senhor, porque ele estava numa situação como esta, mas foi atendido pelo Senhor. É o que ele diz já no versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. E após fazer este pedido, ele continua o salmo reconhecendo quem é Deus. E aí vai dar várias características, qualidades divinas. O Senhor é clemente e justo. O nosso Deus é misericordioso. Foi isso que ele experimentou na sua própria vida, a misericórdia de Deus. O Senhor protege os simples. Eu era fraco e ele me salvou. E continua agora olhando para si mesmo o salmista e convidando a si mesmo, ao seu próprio ser, a um novo modo de encarar a vida. Volta, minha alma, à tua paz, pois o Senhor te fez o bem. Ele estava angustiado, mas agora ele pode usufruir, desfrutar da paz, desta visita de Deus que conforta o seu coração, que estava angustiado, dolorido, acabrunhado diante do perigo de morte, e agora ele pode contar com a salvação do Senhor e por isso mesmo seu coração pode ficar em paz. Sua alma pode ficar em paz, ou seja, ele mesmo, Ele mesmo, a sua própria pessoa. Ele me libertou da morte. Versículo 8. Livrou meus olhos das lágrimas, preservou de uma queda meus pés. E assim ele recorda mais uma vez alguns acontecimentos da sua própria vida, a situação de morte pela qual
ele estava passando. E aí vem algo que tem vista ao futuro. Versículo 9: caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. O Senhor me libertou das garras da morte, eu então caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. Eu agora vou continuar o meu caminho, a minha vida, na presença do Senhor, aqui nesta terra. E ele faz uma profissão de fé no versículo seguinte: acreditei até mesmo quando eu dizia, é demais meu sofrimento. Ele acreditou mesmo aí, na sua dor, no seu sofrimento mais profundo, ele preservou a sua fé. É isso que ele afirma, né? Acreditei mesmo quando dizia, é demais o meu sofrimento. É um salmo que podemos rezar nestes momentos em que queremos agradecer a Deus porque passamos, não é, pela angústia, porque passamos por um grande perigo, porque nos sentimos libertados por Deus de um grande mal. Eu disse na hora da aflição, todo homem é mentiroso. Parece que aqui o salmista também recorda que está sendo vítima, ou que foi vítima de calúnia. Essa constatação de que todo homem é mentiroso expressa um bocado o seu próprio ser, né? O seu próprio interior diante do sofrimento. Ele olha ao seu redor e talvez, tendo sido vítima de calúnia, não acredita em ninguém, não vê em ninguém a verdade. Chegamos a um outro momento do Salmo, que é considerado a sua conclusão. E neste momento, a partir do versículo 12, o salmista fala no futuro. Ele olhou para o passado, olhou para a sua história de salvação diante do perigo de morte, reconhece que Deus o salvou, que Deus esteve presente naquele momento decisivo de sua vida, e agora ele então se lança para o futuro. Tendo sido resgatado das redes do abismo, ele então diz o seguinte: que retribuirei ao Senhor por todo o bem que ele me fez? O salmista então fica a pensar: o que posso fazer para agradecer a Deus por esta graça recebida? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei meus votos ao Senhor diante de todo o seu povo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Ele vai se comprometendo, né? Fazendo promessas, propósitos, após ter recebido a graça divina. E aí então diz, erguerei o cálice da salvação. Talvez a comemoração junto com os seus irmãos de fé, ao compartilhar então um cálice de vinho como ação de graças ao Senhor. Invocar o nome do Senhor é adorá-lo, é prestar-lhe culto, cumprir os votos, diz ele, né, diante do povo. Portanto, dando testemunho diante do povo da salvação de Deus que ele experimentou em sua vida. Assim ele vai testemunhar ao povo. E lembra que ao Senhor
é muito preciosa a morte dos seus fiéis, porque o Senhor ama os seus e o Senhor deseja a vida, porque Ele é o Deus da vida. No versículo 16, ele recorda que ele é servo de Deus, inclusive filho de uma serva do Senhor. Olha aí a dimensão familiar da fé, não é? Ele diz, olha, eu sou teu servo, Senhor, e filho de tua serva. Aí está o valor de uma mãe que transmitiu a fé para o seu filho, e deste filho que valorizou o ensinamento de fé da sua mãe, e que por isso mesmo agora no Salmo diz, eu sou teu servo, Senhor, filho da tua serva. Pois bem, o que vai fazer mais? Ele vai oferecer um sacrifício de louvor, vai cumprir as promessas, como cumprir os votos, como já disse, né? Ele repete este propósito, onde? Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém, no templo de Jerusalém, na sala principal, onde estão as pessoas para poderem presenciar e testemunhar este louvor, esta ação de graças, este testemunho público que ele dá da salvação que Deus realizou em sua vida. Uma outra coisa muito interessante neste salmo, para concluir, é que ele tem muitas vezes o nome de Deus, Senhor, Yahvé ou Javé, de acordo com a sua tradução. São várias vezes, né? É uma relação muito pessoal do salmista com o seu Deus. Por isso ele se dirige ao Senhor pelo nome. Portanto, que nós não nos esqueçamos também dos benefícios que Deus realiza em nossa vida e que nos perguntemos como o salmista, que retribuirei ao Senhor por todo o bem que Ele me fez? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.